Falar sobre algo que vem acontecendo comigo e que acho que acontece com todo mundo. O que eu quero falar é sobre como a forma como a gente se relaciona com a gente mesma afeta os nossos relacionamentos externos, tá? A forma como a gente se relaciona com a gente interfere na forma como a gente se relaciona com o outro, e isso é muito importante. E sobre como o autoconhecimento é algo que você tem que estar disponível para mergulhar dentro das suas próprias sombras, porque muitas vezes o autoconhecimento ele vai trazer para você não aquela paz e serenidade de início que você busca, mas vai trazer para você as suas sombras, aquilo que não é positivo em você e que precisa vir para a consciência para que você modifique, certo? Então é sobre isso que eu vou querer falar, tá? Nos últimos dias eu tenho percebido fortemente a questão que eu sempre falo do espelho, que o que a gente vê no outro tá na gente, e o quanto que a forma como eu me sinto comigo mesma faz com que eu reaja às situações externas, como que quando alguém traz algo que te incomoda, que deixa você bravo, desconfortável, e que a gente tem aquela reação, muitas vezes até negativa, como que isso diz muito sobre a gente e como que muitas vezes é uma coisa rápida, cotidiana, rotineira, e que se você não prestar atenção, você não vai ver o que aquilo está trazendo para você. Uma das coisas que eu sempre faço comigo e que eu comecei a fazer sim, depois de tantos cursos de terapia que eu fiz todos esses anos aí, que eu fiz muitos cursos sobre terapia energética, terapia holística, né? E é que essa coisa do se perguntar, sempre que alguma coisa me incomoda, algo acontece comigo no meu dia a dia que me deixa incomodada, que me deixa brava, que me deixa desconfortável, eu sempre pergunto o que tem de mim aqui, o que eu preciso ver sobre mim em relação a isso. Porque muitas vezes quando alguém faz alguma coisa pra gente, alguma coisa acontece que deixa você extremamente desconfortável, a gente tem muita tendência de olhar pro outro, né? O que o outro tá fazendo comigo, o que a pessoa tá falando de mim, o que tá acontecendo ali externamente, sem olhar muito para o que tá acontecendo aqui internamente. E é um pouco desafiador para mim até para explicar isso de uma forma que as pessoas entendam. Então, quando eu fico brava quando alguém vai falar alguma coisa para mim, eu me pergunto assim, por que eu tô brava com isso? O que isso tá me trazendo aqui de sentimento? Me trouxe raiva. Eu tô me sentindo indignada, eu tô frustrada, eu tô me sentindo ignorada, né? Não tô me sentindo respeitada. O que isso tá dizendo sobre mim? Muito provavelmente isso tá mostrando para mim que eu estou reagindo a partir de algo que já aconteceu comigo, muitas vezes está ligado com a nossa infância, adolescência, começo da vida, às vezes até coisa que aconteceu quando a gente ainda estava dentro da barriga da nossa mãe, que faz com que a gente tenha essas reações negativas. Então, nesse momento, no momento do fogo cruzado, eu sei que é muito difícil a gente olhar pra gente, que a gente tem essa tendência excessiva de olhar para o outro, mas é importante que a gente olhe pra gente. Por que que eu estou me sentindo irritada com isso? Por que que isso me incomoda? Por que que essa atitude da pessoa faz com que eu me sinta da forma como eu estou me sentindo? E olhar pra gente e começar a assumir a responsabilidade sobre a forma como eu me sinto comigo mesma. Como a pessoa me trata é responsabilidade dela, diz muito sobre ela. Mas como eu me sinto em relação àquilo que a pessoa me faz, fala muito sobre mim, né? Quando a gente começa a entrar nesse processo de assumir a responsabilidade sobre o que eu sinto, você começa realmente a ter menos reações negativas às coisas. Você começa a ficar mais consciente. E isso é muito benéfico, sabe? Porque faz com que você comece a ficar menos nervoso, menos estressado com as coisas que acontecem. Porque acontece, gente, em todo lugar, com todo mundo, todos os dias. A reflexão que eu resolvi trazer hoje, se você chegou até aqui, será que você está percebendo as suas reações diante das coisas que estão acontecendo na sua vida? Você está refletindo sobre o porquê que você se sente daquela forma,
quando acontecem certas coisas na sua vida. E você está realmente assumindo a responsabilidade sobre você mesmo? Ou você está ainda naquele processo de jogar as coisas nas costas dos outros? Ah, eu me sinto cansado porque as pessoas me tratam assim. Eu me sinto assim por causa disso, disso, disso. E não olhar para você mesmo e entender que a forma como você se sente aí dentro de você. E é completa responsabilidade sua. Ninguém pode ferir mais você do que você mesmo. E eu sei que isso é algo bem desafiador. Eu mesmo, acontecem situações comigo no meu dia a dia que me deixam muito desconfortável, que me deixam muito cansada, mas eu sempre que eu chego em casa eu reflito que eu preciso aprender com isso, que tem sobre mim aqui. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, cometo muitos erros, eu também tenho muitas reações, mas eu sempre busco refletir e pensar o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, mudar para que eu me sinta diferente, para que as coisas externas mudem. Então, se eu estou vivenciando coisas muito negativas, eu preciso entender que eu estou refletindo essas coisas negativas. Eu sei, gente, é muito desafiador entender isso, é muito desafiador. Mas o nosso sentimento, a nossa emoção, ela é magnética, né? Você atrai as coisas, sabe? Igual quando a gente fala, você busca alguma coisa no Google e ele fica trazendo mais daquele assunto para você. O universo, ele faz a mesma coisa que a gente. Como se você fizesse uma busca no Google, sabe? Sobre algum produto que você quer. Ah, eu quero raiva. Eu quero desrespeito. Eu quero me sentir... Eu quero frustração. Você faz isso com o seu sentimento, entende? É isso que a gente não percebe. Eu acho muito, muito interessante que a gente ouve muito falar sobre lei da atração e como manifestar as coisas na vida. E isso e aquilo, e a gente, mas como que eu faço isso? Ah, eu só preciso pensar que eu quero atrair 5 milhões, 5 milhões, 5 milhões, né? Eu sou rica, muito rica, na minha conta tem milhões, e aí isso vai dar certo, claro que vai dar certo, eu vou ficar muito rica. E na verdade não, porque você tem que unir o eletromagnetismo, o elétrico que vem do pensamento e o magnético, que é o seu sentimento, e é aí que o bicho pega. Então, gente, o nosso sentimento... Meu filho, ai, caiu. Eu tenho uma lanterna. Não, gente, o meu marido fez o favor de comprar uma lanterna pra criança. E agora, a criança fica atacando luz na minha cara o tempo todo. Quem é mãe de menino, né? Eu tenho uma lanterna. Saiu completamente do foco do assunto. Vou comer pão. Acompanhe meu assunto aqui, não vamos perder. Então, gente, o nosso sentimento, ele é muito importante. E é importante a gente entender que se você fica nervoso o tempo todo, você tá nervoso já dentro de você. Então, as coisas externas que vão acontecer, elas só vão ser gatilhos, entende? De algo que já tá dentro de você. Aquela emoção, aquele sentimento, ele já tá aí, no seu campo todo. E aí uma situação acontece do lado de fora para que você enxergue. Essa é a forma que Deus tem de conversar com a gente. Então eu acho muito legal aquela frase que fala, que inclusive a primeira vez que eu ouvi isso foi meu marido que falou, que quando a gente pede para Deus para que a gente seja mais corajoso, para que a gente seja mais forte, para que eu seja mais determinado, como que Deus vai trazer isso para você na sua vida? Vai trazer isso através de situações. Ele não vai trazer o sentimento e a emoção para você. Ele vai trazer situações onde você vai precisar desenvolver a sua coragem, onde você vai precisar desenvolver a sua determinação, onde você vai precisar desenvolver a sua paciência. Então, quando você tem sentimento de raiva dentro de você e está lá no seu inconsciente, escondidinho, lá no oculto do seu inconsciente, você não percebe, o que vai acontecer? Situações que deixam você com raiva, que trazem esse gatilho, que vai fazer você reagir, que é agir novamente dentro de um parâmetro que você já tem
ele vai trazer essa situação ali na sua frente para que você enxergue. Olha, tem isso aqui, ó, tá vendo? É isso aqui que faz você ficar com raiva. Entende? A pessoa que tá ali exercitando aquilo, ela só é o motoboy do universo. Essa coisa do motoboy do universo não fui eu que inventei. Eu ouvi isso num podcast, eu achei o máximo isso. Que é a pessoa que faz você ter as suas reações, sejam elas positivas ou negativas, porque a lei do espelho também fala do positivo, tá? O que você vê de positivo no outro também tá em você. A outra pessoa, ela é só o motoboy. Deus pega aquela pessoa e faz assim, ó, vai lá fazer essa entrega aqui pra mim. E a pessoa vem entregar, seja de positivo ou de negativo. E o desafio é, será que a gente consegue olhar pra gente no meio do fogo cruzado? Você consegue fazer isso? Você consegue perceber que muitas vezes você está achando que a pessoa está se vitimizando, quando na verdade você que está fazendo isso? Você consegue perceber que muitas vezes você está julgando o outro dentro de uma coisa que você também faz, muitas vezes com você? Isso é algo que todo mundo faz, tá? Todo mundo faz. A gente sempre vê no outro aquilo que está na gente. E você aceite isso ou não, se essa informação briga com você na sua cabeça e você está nesse momento lembrando de todas as pessoas que fazem coisas com você, que faz você ficar muito bravo, e você fala, eu não faço isso. Sempre que eu venho aqui falar sobre esses assuntos, eu falo, para e reflete. Se pergunta, o que tem de mim aqui? O que eu tô sentindo? Puxa, eu tô me sentindo injustiçado. Tô sentindo que eu não tô, a minha opinião não tá sendo vista. Será mesmo que essa forma que você tá se sentindo não é uma reação de algo passado? Muitas vezes a gente se sente ignorado dentro daquilo que a gente sente e faz porque a gente mesmo ignora. Entende? Ou porque muitas vezes sim, você ignora pessoas na sua vida que fazem coisas muito boas para você e que você não vê. Então, isso vai acontecer com você. Sabe? E é difícil a gente entender isso porque a gente não quer olhar para nossa sombra. A gente só quer ver a nossa luz. Mas para que você reflita a sua luz, é necessário que tudo aquilo que faz a sua e que impede a sua luz de brilhar seja limpo da sua vida. E para que seja limpo da sua vida, você vai precisar ver a sujeira. Se você não estiver disposto a ver a sua sujeira, o quarto não vai ficar limpo se você não acender a luz e não pegar a vassoura e não limpar. A poeira não vai sair dali se você não ir lá e não tirar ela. O fato de você não olhar para a poeira, não olhar para a sujeira do chão, não significa que ela não está ali. Você pode pisar em cima e ela vai continuar suja, né? Então, se você quer ver o ambiente limpo, claro e cheio de boas vibrações, então você precisa fazer isso. E no caso do quarto aqui, o quarto é o seu coração. O quarto é o seu cardíaco, é onde existem os seus sentimentos, é a forma como você se relaciona com a vida, é a forma como você lida com as questões materiais de sobrevivência, é a forma como você se posiciona com a vida, é a forma como você se comunica com a vida, que eu tô falando dos chakras, é a forma como você enxerga a vida, e é a forma como você se relaciona com a sua espiritualidade, com o cosmos. Tudo isso fica continuamente sendo mostrado para você. Então, assim, a primeira pessoa que ouve o que eu tô dizendo aqui sou eu. Né? A minha boca tá próxima do meu ouvido, não é por acaso. Entende? E o fato de você não olhar para isso não significa que isso vai deixar de acontecer. Só vai continuamente trazer problemas e problemas e problemas e problemas e continuamente problemas. E muitas vezes situações que se repetem o tempo todo. Então, o que eu posso fazer hoje para que a situação externa melhore, para que eu me conecte com coisas mais positivas, com situações e pessoas mais positivas? O que eu preciso fazer para que a vida seja mais leve,
O que eu preciso fazer comigo? Quais são as atitudes que eu tenho que ter? E ter foco, determinação, dedicação para que isso mude. O recado foi esse hoje, tá bom? E que hoje a gente seja pessoas muito melhores do que a gente foi ontem, que esse é o foco, esse é o propósito.